Micro e pequenas indústrias apontam falta ou alto custo de matéria-prima como a maior razão de problemas que eles enfrentam e enfrentaram nesses últimos 12 meses. Os dados fazem parte do panorama da pequena indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI, feito trimestralmente. Nós estamos numa grande região do estado de São Paulo, economicamente muito forte, que tem também na sua indústria boa parte da sua economia. Com as grandes indústrias que temos aqui, pequenas e médias somadas também se tornam grandes. Todo o eixo aqui da região metropolitana de Ribeirão Preto, também Araraquara, São Carlos, enfim, é uma região altamente agricultável, vamos dizer assim, mas também muito forte na sua economia industrial. De modo que esse assunto interessa sobremaneira e muito especialmente aos pequenos e médios, micro e médios, médias indústrias, né? As micro e pequenas indústrias, né, que é aquelas que talvez tenham mais dificuldade para se safar diante desses problemas todos, que podem ser sazonais, seriam sazonais ou são para sempre, afinal de contas, não é? A percepção de leigo minha faz imaginar que a grande indústria, pelo alto volume e constância ali, talvez encontrem mais facilidade, e nós temos tantas aqui grandes, portanto, ter essa matéria-prima, mas a gente fica pensando pequeno, o micro e pequeno industrial provavelmente deve encontrar mais dificuldade, eu não sei, é isso, entre outras coisas, que a gente vai saber agora nessa entrevista com o Marcelo Azevedo, que é o gerente de análise econômica da CNI. Oi, Marcelo, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Daércio, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal das Saudades FM. Aliás, quero agradecer mesmo porque a CNI e você, Marcelo, tem sido muito atenciosos com a gente aqui. É verdade que estamos no interior de São Paulo, é uma pequena parte desse país, mas cuja economia aqui nesse interior, e sobretudo a região norte de São Paulo, às vezes é maior que muitos estados, inclusive, né? É uma economia muito forte, uma densidade populacional também muito grande que esse interior de São Paulo tem. E que também, onde também se percebe este problema de abastecimento de matéria-prima. Essa pesquisa de vocês excetua alguma região ou é nacional mesmo esse momento? Infelizmente é nacional mesmo. Além de nacional, ela tem, de fato, todos os setores da indústria de transformação, alguns um pouco mais intensamente, mas todos em alguma intensidade e ainda relevante. Há algum Né? setor específico? Algum setor mais específico, metalurgia, ou enfim, ou é no geral que isso acontece? Essa metalurgia é um bom exemplo daqueles que estão com maior dificuldade, sem dúvida, né? Existe algum, assim, o efeito ele é muito prejudicial em setores de cadeias longas, né, porque o problema logístico vai se acumulando, mas à medida que você vai pegando setor a setor, os bens de consumo de uma forma geral, aqueles que se fornecem para os bens de consumo e metalurgia realmente são bons exemplos de setores que realmente estão com problemas maiores com isso. Então não é de se estranhar quando a gente vai ao comércio e algum produto não está disponibilizado. Meu pai sempre dizia, vai chegar um dia que você vai ter o dinheiro para comprar e não vai ter o produto. Eu digo, meu pai, o senhor é um profeta, como profeta o senhor está reprovado, né? E ele tinha razão, né? Então você chega no comércio e não tem um produto, porque aí a tendência da pessoa é achar, nossa, essa loja está desabastecida. E o problema chega muito antes de que seja colocado à venda o produto, né? Então... Sim, o problema vem desde do início são os insumos. Às vezes produzido nacionalmente, às vezes produzido importado, e a coisa vai se acumulando, né? É um problema que a gente vê desde o início da recuperação, esse problema de com todo mundo com estoques muito baixos, e a recuperação felizmente foi rápida, mas pegou a todo mundo com essa questão dos estoques baixos. E as coisas foram se acumulando, teve uma mudança muito grande em alguns hábitos de consumo, isso fez com que alguns produtos fossem mais demandados até do que antes da pandemia. Então, não à toa é um problema que a gente está vendo há algum tempo e ainda é forte e generalizado. Em não tendo esse produto e sendo a procura ali mais intensa, a tendência é que ele também tenha um aumento de preço. Daí a minha pergunta, esta situação particularmente, de alguma maneira, está contribuindo para os índices inflacionários tão altos assim como nós temos hoje?
Ah, sem dúvida. Infelizmente, eles contribuem sim. A produção fica mais cara, porque os insumos ficam mais caros. Às vezes você tem problema no abastecimento também, por conta da falta de insumos. Isso vai. Você às vezes precisa pegar outros fornecedores, porque você não consegue ter seus insumos, e às vezes os fornecedores também vão estar mais caros, ou você não consegue encontrar os fornecedores, então a sua produção é menor, e isso vai alimentando o problema, né? Criando essa bola de neve. Isso é sazonal, isto é, uma fase ou tende a se perenizar? Olha, a gente acredita que não vai ser uma coisa perene, mas realmente ainda é mais duradoura, está sendo muito mais duradoura do que nós acreditávamos. A gente está acompanhando esse problema desde o início da recuperação da pandemia, fazendo uma série de pesquisas junto às empresas, e a expectativa sempre foi de uma coisa um pouco mais rápida. Mas a gente percebe que o problema não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo todo, em maior ou menor grau. Tem um problema associado até de containers por conta disso, e então é um problema que realmente está se tornando um pouco mais duradouro. Na medida que todas as economias vão se caminhando para uma normalização, seja na capacidade de oferta, seja também na demanda, a tendência de fato é de melhorar e vem melhorando ainda que muito lentamente. E a gente acredita que isso vai acabar acontecendo eventualmente, mas realmente ainda deve levar mais algum tempo. Nada a ver com a burocracia, por exemplo, quando a gente pensa que produtos importados, por exemplo, são submetidos aos portos e a todo um conjunto de regras, sempre muito complicador aqui no Brasil, e mesmo quando não é nos produtos importados, a própria produção nacional enfrenta um país muito truncado, um país burocrático, né? E mesmo assim, mais esse problema, né? Aos poucos, à medida em que isso vai sendo resolvido, também o governo brasileiro precisava cuidar um pouco de descomplicar a vida do empresariado também, né, Marcelo? Porque, pelo amor de Excelente Deus. ponto, né? Excelente ponto, porque a gente, antes da pandemia mesmo, a indústria já enfrentava essa série de problemas, né? A questão burocrática, tributária, custos para investir desnecessários. E aí veio a pandemia, é óbvio que tem que ser tratado do imediato, que foi a pandemia, mas à medida que a gente está voltando à normalidade, recuperando o que foi perdido aí pela pandemia, é preciso para ontem, urgentemente, voltar a tratar desses itens que são necessários para transformar essa recuperação num novo ciclo de crescimento, aumentando de novo essa competitividade para retomar esses espaços. A indústria já vinha sofrendo antes da pandemia com essa série de problemas, o custo do Brasil elevadíssimo por conta desses fatores de burocracia e tributação, então, e isso está aí, esses problemas estão todos voltando a aparecer com força, fora os problemas adicionais, como essa questão dos insumos. Então, se não pode resolver a questão dos insumos agora, que realmente é uma questão global bastante complicada de rearranjo de produção, vamos atacar os outros problemas para que a indústria possa se beneficiar disso e estar mais preparada quando as coisas forem finalmente voltando ao normal. Aqui a opinião pública brasileira se divide entre aqueles que agora, por conta dos aumentos aí de tudo, né, na verdade, o que gera essa inflação toda aí, então tem aquela legião dos que dizem o Brasil tudo está caro demais, outros dizem não, mas tudo encareceu demais no mundo inteiro. Essa discussão aí que beira, inclusive, a mesma discussão ideológica, político-ideológica, né? Ou passa por perto, né, disso, quando alguém defende a ideia de que o problema é só no Brasil, quando o outro diz, não, isso aí é geral. E daí vem a minha pergunta. A gente via aí, por exemplo, a China com um crescimento estratosférico nos últimos anos, e aquela situação toda e tal. E um país que trabalha sobretudo à base dos manufaturados e tudo, que é o caso deles, que se afirmam economicamente em cima disso. Por lá também está acontecendo a mesma coisa, ou eles têm matéria-prima, têm uma situação mais privilegiada que outras nações, inclusive a nossa? Tem a questão de pano de fundo aí de competitividade deles, né? As indústrias lá não enfrentam uma série de entraves, de travas mesmo, como você estava falando, de um país truncado, como uma série de problemas, parte tributária, de burocracia, que as indústrias de lá não enfrentam.
A questão cambial também vem nos atrapalhando mais do que em outros países, mais que a maioria dos outros países, porque o nosso câmbio, além de em elevação, está muito instável. Isso atrapalha a questão dos insumos importados, favoreceria até as exportações por conta do câmbio, tornaria o preço do produto nacional mais barato lá fora, mas na medida que tem uma participação importante de importados, na medida que tem uma variabilidade muito grande, você não consegue fechar um preço. Isso acaba que a indústria não se favorece plenamente da questão do câmbio na hora de exportar e é bastante prejudicada na hora de importar. Então, existe uma diferença bastante grande entre nós e a maioria dos nossos concorrentes que mostram por que a gente está numa situação um pouco mais delicada que muitos deles. Interessante. Nós estamos conversando com Marcelo Azevedo, gerente de análises econômicas da CNI, está falando sobre micro e pequenas indústrias, apontando falta ou alto custo de matéria-prima como principal problema que eles estão enfrentando aqui de 12 meses para cá. Ele já disse, olha, não é uma situação perene, mas ela é sazonal e com um período esticado aí ainda para ser diluída e seria o caso de dizer, já que virou moda, voltar ao normal. Marcelo. Vai demorar, realmente a gente está percebendo que vai ter uma demora, essa melhora está acontecendo de uma forma bastante lenta. E alguns produtos ainda devem se tornar uma coisa ainda mais duradoura. A nossa ideia é que essa sensação geral, ela de fato deve se diminuir com o tempo, e a gente tem alguns problemas pontuais durante mais algum tempo. O exemplo dos semicondutores que é tão falado é um exemplo de um bem que deve demorar mais algum tempo para ter uma normalização. Mas outros devem ter essa resolução talvez um pouco mais rápida. Quando nós falamos em micro e pequenas indústrias, nós temos que falar do crédito do negócio, porque o lastro é sempre um grande complicador e pode ser um facilitador daqueles que têm. A gente fica imaginando que as grandes talvez tenham mais, né? Então vamos aí levando em conta toda essa elevação dos custos dos juros e tudo mais, e imaginando, eu estou pelo menos, que as micro e pequenas indústrias tenham sempre essa necessidade muito maior de proporcionalmente precisar, né, do crédito para os seus negócios. Esses aumentos todos aí, de alguma maneira, complica ainda mais a vida do pequeno e micro empreendedor dessa área? Sem dúvida nenhuma. Já era uma situação mais fragilizada para todo mundo na saída da pandemia, né? E essa dificuldade de conseguir insumos em muitas situações, né? Aliada a essa falta de crédito, a dificuldade maior de encontrar crédito, uma coisa ainda muito mais difícil. Então, realmente é um ponto de atenção, é uma coisa que nós, do CNI, vive trabalhando em cima da necessidade de dar essa cobertura de uma forma ainda mais especial, talvez, agora nesse momento de pandemia, porque a gente está falando aqui de um retorno à normalidade, mas a gente percebe, e aí insumos é um exemplo disso, a gente percebe que existem alguns efeitos bastante duradouros, que não vão se terminar imediatamente com o fim da pandemia, com o retorno à normalidade, com uma plena vacinação, né? Existe uma questão financeira pesada que vai ficar não só para as empresas, mas principalmente para as pequenas, mas também para as famílias e assim para a demanda. Existe uma série de cuidados que ainda precisam ser tomados aí nesse pós-pandemia, vamos dizer assim. Os preços geralmente são regulados a partir, sobretudo, do essencial que é oferta e procura, né? Ela que acaba quase sempre estabelecendo o preço. Então, na ausência da matéria-prima dessas micro e pequenas indústrias, dificuldade de consegui-la, isso tudo que quando consegue, provavelmente consegue a um preço muito alto, isso tudo é repassado e lá no final também o consumidor percebe isso. Então, parece que a formação de preço aqui obedece bem essa regra como no mundo inteiro, só que numa cultura brasileira, quando acontece isso por razão sazonal, esse preço que subiu por uma instabilidade de momento, depois há uma estabilidade. Quando isso acontecer, de a matéria-prima abastecer regularmente essas indústrias, o preço para o consumidor final depois não volta mais,
não regride mais em obediência à mesma regra da oferta e procura, né? Então daí a minha pergunta, daquilo que hoje a gente percebe que compra mais caro em razão desse momento, quando ele passar, não adianta a gente ficar esperando que ele vá reduzir, né? É, é uma série de questões que explicam isso, né? A questão do câmbio, por exemplo, né? Se a gente tiver um câmbio voltando a um patamar talvez mais ajustado, a gente vai conseguir ter alguma correção nos preços, mas se isso não acontecer, de fato, os preços podem continuar mais altos. A própria parte burocrática também, muitas vezes, atrapalha também um ajuste mais fácil dos preços que poderia acontecer também. Coisas que a economia realmente precisa avançar, mas com cuidado aí, eu preciso destacar realmente com a questão do câmbio para tentar tornar mais rápido esse ajuste dos preços no futuro. Os combustíveis têm pressionado muito a situação, né? Os preços elevadíssimos dos combustíveis. Nesse particular, das micro e pequenas indústrias brasileiras, qual é a incidência desse alto preço dos combustíveis na formação de preço dos produtos aí deles? Além dos combustíveis, também tem a questão da energia, né? Também vem também preocupando bastante. A gente faz essa pergunta sobre os principais problemas, de fato, o principal problema é a falta do alto custo da matéria-prima, depois elevada a carga tributária, e, em terceiro lugar, a falta do alto custo da energia. E aí, falando dos dois conjuntamente, os efeitos são semelhantes a essa nova pressão dos custos, tanto a questão da energia elétrica quanto dos combustíveis. A questão dos combustíveis, ela ainda deve aparecer ainda até mais, porque o repasse do frete, do preço do diesel, isso costuma demorar um pouco mais a se propagar na economia dos produtos do que o próprio custo da energia, Entendi. que é direto na própria indústria. Então, é mais uma pressão, uma pressão sobre os preços mesmo nos próximos meses, o que já é uma inflação preocupante, mas a gente tem aí já contratado algumas pressões aí por conta dessa elevação não só da energia, mas principalmente dos preços dos combustíveis. Bem, Marcelo, como gerente de análise econômica da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, então ela é um termômetro nacional de todo e qualquer momento da própria indústria, sendo este o momento e sendo vocês zeladores, vamos dizer assim, do interesse dessas indústrias em todo o plano nacional, eu pergunto, e sobretudo como orientação a pequeno e micro empresário, micro e pequeno industrial, vocês têm alguma dica para este momento que possa servir para todo e qualquer empresário, ou ainda que seja setorialmente? Entender que realmente esse problema dos insumos, de fato, vai se propagar, vai durar ainda durante um tempo, então é preciso tratar estratégias pensando nisso, levando isso em consideração. Eu sei que muitas vezes é difícil, seja por conta das restrições de crédito, seja até pela dificuldade de encontrar um novo fornecedor, necessariamente, se for necessário. Mas enfim, é um fator, uma dificuldade a mais que deve ficar ainda durante algum tempo, então acho que isso é importante levar isso em consideração. Um momento poderia estar muito melhor para a indústria, certamente, né? A gente está com uma recuperação aí da atividade como um todo, um retorno para a normalidade, e existem essas travas que estão afetando essa recuperação, essa trava, esse freio de mão mesmo na indústria. Mas as expectativas são boas para esse final de ano, né? Apesar desse momento um pouco mais complicado. Mas essas travas devem, infelizmente, ficar durante algum tempo. Então, infelizmente, né? É necessário levá-las em consideração. Espero que a próxima entrevista que a gente fizer com você já seja dentro de um outro quadro que não este, porque nesse quadro aqui, se você somar a pandemia e toda essa instabilidade de matéria-prima e tudo mais, você vai vendo que acaba que o nosso país é um país de sacerdotes, então nós temos que ser sacerdotes e fazer voto de pobreza, aquelas coisas todas lá para poder
manter o seu negócio. Espero que numa próxima a gente já esteja falando aqui de uma regularidade, o que não interessa só aos empresários, interessa a todo o segmento dos trabalhadores também. Não dá mais para ficar dividindo o trabalhador de um lado, a empresa do outro, porque está todo mundo, como diz lá em Minas, está todo mundo fritando no mesmo tacho. Então, Sem dúvida. não adianta mais essa política de puxar a sardinha para cá, o outro para lá, né? Então, que a gente se encontre numa próxima, numa circunstância e com uma pauta um pouco mais animada, vamos dizer assim, né, Marcelo? Por hora, muito obrigado, viu? Espero que sim, Décio. Realmente já é difícil empreender no país, né? A gente tem essa série de problemas. Ainda mais num ambiente como esse tão certo, de pandemia, tantos problemas. Mas eu espero sim que na próxima, pelo menos essa parte de pandemia, a gente já tenha completamente superado e a gente esteja começando a falar só de problemas antigos mesmo. É isso aí. Marcelo, muito obrigado. Você é sempre muito generoso, simpático, e eu agradeço muito pela sua gentileza, viu? Obrigado pelas palavras, Décio. Até a próxima. Até a próxima.